É isso que nós vamos saber com dois deputados que estão aqui com a gente para responder, fazer um pouquinho, tirar um pouco a temperatura do plenário para esse começo de semana. Muitos itens na pauta, como a gente viu na reportagem, itens diversos. Estamos aqui com o deputado Sanderson, que é do PSL do Rio Grande do Sul, e o deputado Ayrton Faleiro, que é vice-líder do PT do Pará. Deputado Ayrton Faleiro, começar com o senhor. O senhor acha que a Câmara, o plenário da Câmara, vamos começar pelo plenário da Câmara, pode avançar nesses itens como o porte de armas e a Polícia Penal? Não, vejamos, a Câmara tem sido bastante produtiva, né, em que pesa nossas polêmicas e divergências que são salutar para a democracia. Nós temos avançado, inclusive com autonomia diante do Executivo. Isso é importante. Você observa que tem projetos que o Poder Legislativo discorda do Executivo e tem o seu protagonismo. Então, nossa expectativa é de que essa pauta da semana avance. Deputado Sanderson, começando sobre essa pauta de segurança, porte de armas, ampliação e também essa possibilidade de criação da Polícia Penal, o senhor acha que dá para votar essa semana? Bom dia. Esses projetos estão, na minha visão, maduros, prontos para serem votados. Há uma percepção geral no âmbito dos deputados de que a PEC da Polícia Penal, a PEC 372, está sim pronta. Há até um consenso geral dentro do plenário da Câmara. Agora, a questão do projeto das armas, né, que é o 3723, isso, na minha visão, também não há nenhum problema em pautarmos, fazermos a discussão. Esse projeto não traz nenhuma novidade esdrúxula, são questões todas factíveis. Há, inclusive, um bom senso no relatório do deputado Alexandre Leite, contrariando aquilo que alguns têm dito. O projeto foi feito com bases técnicas e, por isso, tem o nosso apoio, tem o apoio do governo, tem o apoio do PSL, tem apoio da maioria dos congressistas aqui da Câmara Federal para passar já, inclusive, essa semana. Deputado Ayrton Faleiro, falando especificamente sobre essa questão das armas, esse novo texto do deputado Alexandre Leite, o senhor acha que tem chance de passar? Nós vamos batalhar para que ele não passe. Isso faz parte do processo democrático. Nossa crítica está na origem do projeto de armamento. Nós achamos que não é a solução para a segurança brasileira armar a população brasileira. E esse projeto ele traz consigo alguns problemas que nós consideramos graves e que caminham no rumo contrário do nosso pensamento. Por exemplo, diminuir a idade das pessoas para possuir a arma é um problema. Outro problema, nós ampliar o número de armas possíveis para cada usuário, né? E temos ainda um problema que caminha no mesmo rumo que nós contrariamos, que é assim, vamos liberar o armamento da população brasileira. Quem nos garante que essas armas não vão parar nas mãos das milícias e não vão parar na mão daqueles que querem fazer o mal? Então nós precisamos fortalecer o sistema de segurança pública e, portanto, nosso voto vai ser contrário a esse projeto. Deputado Sanderson, como é que o senhor avalia essa preocupação do deputado Faleiro de essas armas legalizadas poderem passar para a mão dos bandidos? A estatística mostra justamente o contrário. Nós sabemos que o crime organizado no Brasil utiliza armas de grosso calibre que adentram no Brasil pelas fronteiras desprotegidas, seja fronteiras marítimas como a fronteira com países da América do Sul. Sobretudo Paraguai, inclusive Uruguai, que são países que têm uma tradição ruim em fazer o contrabando de armas. Então, utilizar desse discurso de que autorizar o cidadão brasileiro a fazer uso do direito constitucional de defesa através de uma arma, e são armas de pequeno porte, de pequeno calibre, não trará nenhum prejuízo à sociedade brasileira. Ao contrário, trará sim segurança, porque arma nada mais é do que um instrumento na mão daqueles de bem que querem fazer a proteção da sua família, a proteção do seu patrimônio ou a proteção da sua pessoa. Enquanto profissionais, tem uma série de profissionais que poderão fazer o uso de arma de fogo caso sejam aprovados em testes psicológicos, testes técnicos de manuseio, como também serão submetidos a uma investigação social e policial, inclusive, sobre a sua vida pregressa. Então, não está liberando geral,
O que está, sim, é revertendo ou invertendo a lógica da proibição. Antes, portar uma arma, ou possuir uma arma, ou até mesmo adquirir uma arma era proibido. Agora não. Ele vai ser permitido, até atendendo uma disposição lá do plebiscito que foi feito para ver se os brasileiros queriam ou não queriam utilizar arma de fogo. O plebiscito deu por maioria de que os brasileiros queriam autorizar a população a utilizarem a arma de fogo, aqueles que quisessem, aqueles que tivessem condições. Mais uma vez, nenhum doente mental, nenhum desajustado social, ninguém que não tenha habilidade técnica e ninguém que tenha passagem pela polícia terá porte de arma e sequer posse de arma. Essa é uma questão importante que tem que ser salientada. Bom, esse debate vai continuar no plenário. A gente vai falar um pouquinho sobre os outros itens da pauta, esses itens ligados à economia, como estava na reportagem da Keila, em questão mudanças do ISS, o imposto dos municípios, todo mundo precisando de dinheiro, e também essa questão do etanol, que é uma coisa mais específica, questão de importação, taxa de importação de etanol dos Estados Unidos. O deputado Faleiro, você acha que a Câmara avança nisso também? Olha, veja só, eu acho que esse protagonismo da Câmara de tratar dessa nossa economia nacional, acho muito importante. Inclusive, fazendo jus às regionalidades brasileiras, Nordeste, Centro-Oeste. Claro que o presidente Rodrigo Maia está sinalizando uma busca de um entendimento. Nós podemos caminhar na busca do entendimento desde que o Brasil não saia perdendo, que os Estados Unidos não saia ganhando e nós perdendo, e que o Nordeste brasileiro também não saia perdendo. Então, eu acredito que esse é um projeto que pode avançar. Deputado Sanderson, nessa pauta econômica, avança ou não avança essa semana? Essa pauta econômica, na minha visão, não acredito que seja pautado, porque algumas arestas ainda precisam serem aparadas, sobretudo na questão do imposto sobre serviços. O próprio relator, Herculano Passos, tem dito que ainda precisa fazer alguns ajustes, de modo que eu estou apostando e estamos trabalhando nisso para que hoje e amanhã, tanto o projeto de armas como a PEC da Polícia Penal, que cria as polícias penais no Brasil, terão mais chance de passar, ao contrário dessas duas proposições da pasta econômica, que ainda não estão fechados os acordos. E, como o deputado Faleiro bem frisou, a questão do etanol, é importante que o acordo entre Brasil e Estados Unidos ele tem que ser bom para ambas as partes. Mas nós não podemos também, dentro desse acordo, trazer prejuízos aos produtores de cana, tanto do Nordeste quanto de São Paulo, que são os maiores produtores de cana do país. Então nós estamos atentos a isso, o próprio governo federal também está atento a isso aí, e nenhuma injustiça será realizada, porque os congressistas, os deputados federais, estão atentos a essas questões e o debate certamente enriquecerá a deliberação desses dois projetos da pauta econômica. Bom, todos esses itens são da pauta do plenário da Câmara. A sessão está marcada para hoje à tarde, mas depois da sessão do Congresso, marcada para as 2 horas, para análise de vetos presidenciais. Hoje, o veto ao projeto que muda as regras eleitorais. Deputado Faleiro, o senhor acha que é possível derrubar algum veto presidencial? Como é que vai ficar? Olha, o Congresso tem derrubado alguns vetos, porque eu acho que o veto presidencial ele já de certa forma, um não ao que o Congresso decidiu. Então, nós sempre temos essa reação da corporação. Mas também nós temos perdido em algumas votações. Então, eu acho que a gente vai derrubar uns e manter os outros. Mas eu quero concordar com o deputado Sanderson de que essa pauta da Polícia Penal tem acordo e nós da oposição vamos votar favorável, como também sobre os impostos e serviços, nós precisamos avançar, eu acho que mais na regra de transição. Mas é muito bom para os municípios que o ISS seja cobrado lá onde se executa o serviço. Deputado Sanderson, falando então sobre o Congresso, eu acho que é possível derrubar algum veto dessa reforma eleitoral? A Câmara Federal, o Congresso como um todo, tem se demonstrado bastante maduro e, eu diria até, respeitoso às manifestações do presidente Bolsonaro. De modo que, se alguns vetos forem derrubados, né, ou se dentro do diálogo nós conseguirmos, e essa é a ideia dos deputados da base do governo, manter a maioria dos vetos apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro, para nós
estamos cada vez mais convictos que o processo democrático e a harmonia entre Congresso Nacional, chefe do Poder Executivo, está agora, nós nos aproximando do final do ano, está cada vez mais harmônico, nós estamos notando que está havendo cada vez maior entrosamento, e é um entrosamento republicano que faz bem para o Brasil, e obviamente que o veto faz parte do processo legislativo, como também a derrubada dos vetos também faz parte do processo democrático legislativo, de modo que nós estamos muito tranquilos de que o processo legislativo está correndo da melhor forma possível e, sobretudo, de forma democrática. Ok, deputado Sanderson, deputado Ayrton Faleiro, obrigado pela entrevista, boa semana de votações, vamos voltar com a Vera.